Conheça agora os 3 maiores sabotadores que te impedem de bater as suas metas todos os meses. Muitas vezes nós esquecemos desses sabotadores, esquecemos dessas barreiras e focamos somente o quê? Na técnica. E é por esse motivo que por diversas vezes você chega na trave ali do seu atendimento e não bate aquela meta do mês ou aquela meta da semana. Então aproveita, já pega o seu caderno, já comece a anotar, porque a primeira barreira vem aqui comigo, a falsa exclusividade. Provavelmente você já disse essas frases ou já escutou alguém utilizando essas 3 frases que eu vou colocar como exemplo aqui agora. A primeira frase é: eu vou abrir uma exceção somente pra você, tá bom? Não, olha só, não conta pra ninguém sobre a nossa negociação não, tá bom? Eu fiz esse preço só pra você. Eu vou te ajudar só porque você trabalha na empresa X, tá bom? Um erro muito comum para quem é iniciante ou então para quem é vendedor de curso é utilizar a exclusividade de maneira errada. É claro que a exclusividade ela funciona e funciona muito bem. Quando você coloca a pessoa em uma posição de exclusividade, essa pessoa ela se sente valorizada, ela se sente em uma posição superior aos demais. Quando você aplica essa técnica, a probabilidade do seu cliente fechar com você é grande. O problema você não acredita que o seu cliente vai descobrir depois que ele não é exclusivo. E esse que é o grande ponto. Ele descobre. E na maioria das vezes, o cliente descobre e quando descobre, ele muda o comportamento dele dentro da sua instituição de ensino. Porque não existe pior sensação do que a sensação de ser passado para trás, de ser enganado. O seu cliente, quando ele tem esse sentimento, ele muda o comportamento. Por quê? Porque ele entrou em um nível de frustração muito alto. Então, cuidado para você não frustrar o seu cliente. E para você entender isso melhor, eu vou te explicar por meio de um gráfico muito simples. Vem aqui comigo. A partir de hoje, toda vez que você ouvir a palavra frustração, você vai lembrar deste gráfico. Eu quero que você lembre deste gráfico. Você vai ter aqui uma linha de referência, que nós vamos chamar de linha de expectativa, tá? O seu cliente está aqui. Ele recebe estímulos diariamente sobre milhares de coisas. Quando se trata de procurar um curso, fazer a matrícula, investir em educação, ele tem uma percepção. Então, aqui nós temos a referência desse cliente, que nós vamos chamar de linha de expectativa. Ele tem uma expectativa sobre o atendimento que você vai fazer, sobre os passos que ele vai seguir, com base naquilo que ele já viveu, já viu, já sentiu. Toda vez que ele vai passar por um atendimento, eu vou colocar de verde aqui para você entender. Se você ultrapassa esta linha, você gera satisfação. Se você chega até aqui e não consegue ultrapassar essa linha, gera uma frustração. O grande problema é que quando olhamos aqui para o eixo do tempo, nós limitamos o tempo até a matrícula. O grande lance é que você é responsável por tudo que acontece com este aluno a partir do seu atendimento. Ou seja, se você fala para este cliente que ele é exclusivo e você ultrapassa a linha de expectativa e ele passa a gostar de você, da sua escola devido à exclusividade, e esse cliente faz a matrícula e lá na frente ele descobre que ele não é exclusivo nada, que é a mesma coisa para todo mundo, o que acontece? Ele sai da satisfação e entra na frustração. E a partir daqui você tem um aluno problemático. Quando você aplica isso da maneira errada, sem a integridade, ou seja, falando que o cliente é exclusivo, sendo que ele não é exclusivo, a consequência disso é um aluno que não indica ninguém, é um aluno insatisfeito, é um aluno que vai reclamar do professor, da administração, do atendimento, do suporte, da plataforma. Ele vai se tornar um aluno problemático. Então, muito cuidado com essa falsa exclusividade, porque isso pode destruir a sua escola no médio
longo prazo. E para que você não cometa erros como esse, é muito importante você prestar atenção em tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, que é uma grande barreira para todos nós. O nosso dia a dia é muito corrido, nós temos muitas coisas para fazer e não temos tempo de quê? De atualizar sobre o conteúdo. Então uma grande barreira, anota aí, a segunda grande barreira é a desatualização. E quando eu falo de desatualização, eu não estou dizendo para você se tornar uma enciclopédia, para você virar um robô. Você não tem essa obrigação de saber de tudo. Atualizar é totalmente diferente de você adquirir novos conhecimentos. Por quê? Você consegue se atualizar sobre determinado assunto específico sem adquirir um novo conhecimento, ou seja, sem entrar em uma vertente que é desnecessária para o seu desenvolvimento. Como assim, Igor? Me explica melhor? Claro que eu explico melhor. E eu vou explicar com um exemplo. Na data da gravação deste vídeo, está em alta a inteligência artificial. Então, várias instituições de ensino querem falar ou estão falando sobre inteligência artificial, porque é o assunto que tem engajado nas redes sociais. Você não tem que saber sobre inteligência artificial se a sua instituição de ensino não entregar nada sobre isso. E agora eu vou trazer dois exemplos para você. No primeiro exemplo, você vai imaginar uma instituição de ensino que atualizou o conteúdo do curso dela e inseriu um módulo de inteligência artificial. Aí sim você tem que buscar o conhecimento. Antes de mais nada, primeiro, com o coordenador pedagógico da sua instituição de ensino, porque ele é a pessoa mais preparada para te falar o que tem dentro do conteúdo do seu curso. Segundo, buscar informações nas redes sociais, no próprio Google em si, buscar fontes confiáveis para que você possa ter um mínimo de conhecimento além daquilo que o coordenador ensinou. E terceiro, estruturar um argumento a favor da inteligência artificial. Esses 3 pontos já mudam o seu atendimento. Só que tem o outro lado. Digamos que você trabalha em uma instituição de ensino que não tem conexão nenhuma com inteligência artificial, não inseriu no módulo, não tem curso novo, não tem nada. E você faça um atendimento e o cliente pergunte: vocês utilizam inteligência artificial? E aí, como é que você fica nessa situação? Até porque eu acabei de falar que você não precisa saber de tudo. E é aí que entra o grande ponto. Você não tem que ler artigos, assistir vídeos, fazer treinamento sobre inteligência artificial. O máximo que você vai fazer é uma pesquisa superficial sobre o que está em alta no mercado e vai estruturar um argumento que seja oposto, ou seja, contra a utilização de inteligência artificial. Então, se você é abordado por um cliente e este cliente chega e fala assim: poxa, lá na sua escola você utiliza inteligência artificial para facilitar o nosso aprendizado no que diz respeito à música, para tirar a música com mais facilidade? Se você não utiliza nada de inteligência artificial, o que você vai responder? Então, fulano, interessante você me falar sobre inteligência artificial, até porque é um tema que está em alta hoje no mercado e tá todo mundo falando o quanto é bom, o quanto ajuda, só que quase ninguém fala o quanto isso é prejudicial. Você já viu alguém falando o como a inteligência artificial pode prejudicar o nosso aprendizado? Não? E de forma específica para música, você já ouviu falar? Não, né? Nós que somos músicos, nós desenvolvemos a habilidade de tirar a música de ouvido, né? Você já ouviu esse termo? Com a inteligência artificial, muitas pessoas têm defendido que vai trazer mais facilidade, só que eles não falam que isso incapacita a capacidade de escutar a nota para que esse músico possa tirar esta música e até mesmo construir algo a partir dessa música que ele escutou. Então nós aqui da instituição de ensino XPTO Música Limitada, nós não trabalhamos com a inteligência artificial, porque nós já vimos vários estudos que para a nossa profissão se torna muito mais prejudicial do que benéfico. Olha só, quando você traz isso para o seu cliente, ele te percebe
com mais autoridade. Você não precisa ser nenhum expert em inteligência artificial. Você simplesmente trouxe o seu posicionamento por meio de um argumento sólido a respeito de um assunto que ele trouxe à tona. Então é muito importante você se atualizar, porque quando você se atualiza, você se prepara. E um profissional está sempre preparado. E agora nós vamos para a terceira e última barreira, que é o monólogo. Mas Igor, o monólogo é uma barreira? Sim, porque o monólogo é uma resposta do seu corpo sobre aquilo que você está percebendo daquele atendimento. Sempre quando estamos preocupados, ansiosos com relação à meta, com medo de não bater a meta, você entra no modo robô, que é o monólogo. No WhatsApp, o reflexo disso são os textos em sequência sem interação ou textão. Num atendimento por telefone ou por videoconferência, por exemplo, até mesmo presencial, é quando você dispara a falar o script e o cliente, ele não dá tempo nem dele respirar. Você só quer terminar de falar. Quando você entra nessa comunicação desesperada e acelerada, muito rápido, e querendo só terminar o script, o seu cliente, ele se desconecta de você. E para isso eu vou trazer uma técnica para você aplicar toda vez que você perceber que você está acelerado demais ou que você entrou em um monólogo, que é entregar a bola para o cliente. Você vai passar a comunicação para ele. E como que você vai fazer isso? Assim que você se pegar no meio da apresentação metodológica falando pelos cotovelos, nesse momento você percebeu e falou assim: rapaz, eu tô falando tudo pelos cotovelos, tô entrando no monólogo, o que que eu faço? Nesse momento você vai parar e vai transferir a comunicação para o seu cliente. E você vai fazer assim: fulano, de tudo que eu disse até aqui, o que que você achou mais importante? Qual é a importância dessa pergunta? Quando você está falando muito rápido, o seu cliente, ele não se conecta com você. Quando você faz essa pergunta e transfere a comunicação para ele, com essa pergunta específica, você força o seu cliente a lembrar do mínimo que ele captou da informação que você entregou. Um outro ponto importante é que dá tempo para você respirar e se situar e utilizar o que ele trouxe como elemento de conexão para você voltar para uma comunicação mais conectiva. Você vai focar neste ponto que ele trouxe, porque a partir daí ele vai se conectar mais com você e você vai conseguir ter a atenção dele. Então, lembre-se, sempre que você se vê nessa situação, pare, jogue a bola para ele, respire e volte no assunto que ele achou mais importante. E se você chegou até aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo: estou vencendo meus sabotadores, porque eu vou saber que você é daquelas pessoas que iniciam e vão até o fim, e são essas pessoas que superam as metas e batem os recordes de matrículas. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora, é só a primeira fase do game. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen, nossa aula vai bombar.